Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e hoje nós vamos falar de união estável. Para isso estão conosco aqui os advogados Sabrina Moleta e o Dr. Alberto Rosman. Eu vou abrir esse nosso primeiro encontro, doutor, lhe perguntando o que é uma união estável, na verdade. Exato. Agora, nós sempre trazemos aqui assuntos preventivos, assuntos importantes, vez que o nosso direito ele é regulamentado desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. Consequentemente, nesse pequeno intervalo, que não nos é dado eleger o tempo e a época, vários fatos e vários atos são partes do nosso dia a dia. Dentre eles, o convívio de casamento, o convívio de união. E hoje nós vamos tratar sobre a união estável, que é um assunto bem utilizado, bem presente, vez que muitas pessoas fazem a opção pelo não casamento, mas ainda assim optam por conviver. A união estável, no sentido legal, ela é aquela convivência pública, contínua e duradoura, no que diz respeito à legislação brasileira. Essa convivência, ela tem algumas regras que nós analisaremos hoje, e elas são aplicáveis tanto a casais heterossexuais, quanto a casais homossexuais, cada vez mais vêm alcançando seu espaço na sociedade e buscando seus direitos. Que, aliás, está muito em moda isso, Com né? certeza. Doutor? É uma realidade que se tem, né? Claro. Bom, para isso está conosco aqui a doutora Sabrina Moleta. Doutora, eu vou abrir lhe perguntando se existe prazo ou requisitos de coabitação para solicitar o reconhecimento da união, doutora. Agora, se a legislação sobre o tema, ela não prevê um tempo mínimo para que essa união seja reconhecida, nem o requisito da coabitação. Ou seja, os companheiros eles podem residir em endereços diversos, todavia a união vai ter que ser comprovada por outros requisitos, a exemplo da constituição de filhos, enfim. Doutora, existe a certidão de união estável, para que serve? A certidão de união estável, Guaraci, ela facilita a publicidade perante terceiros, inclusive para cadastramento em planos de saúde, contratos de previdência privada, seguros de vida e facilita também eventual morte ou separação dos companheiros perante a partilha de bens ou habilitação em inventários. Existem as certidões de união estável e de casamento, né? É a mesma coisa? Não, Guaraci, muito embora ambas possam ser solicitadas via cartório para análise de regime de bens ou a análise de regras dessa união, a certidão de união estável, ela se diferencia da certidão de casamento civil, uma vez que na certidão de união estável não se altera o estado civil de solteiro para casado. Isso só ocorre quando dá a conversão da união estável em casamento. Claro. Doutor Alberto, eu sempre tenho lembrado aos nossos telespectadores que nos assistem aí sobre esse nosso quadro, né, Atualidade Jurídica, que podem interagir com vocês, né, pelo telefone 21015151, que está no nosso rodapé do vídeo aí, para tirarem dúvidas, porque sempre a gente debate que a prevenção é a melhor coisa, né? Com certeza. E esses esclarecimentos são importantes, porque a união estável ela não é um casamento. Ela tem uma regulamentação jurídica e dessa decorrem seus efeitos. Inclusive, é bom lembrar que as pessoas não podem fazer um registro falso. Elas podem incorrer num crime, porque esse crime ele pode ter a finalidade de burlar a previdência, de burlar um seguro, ou mesmo algum outro tipo de vantagem, inclusive de fins sucessórios. Uma pessoa que, por exemplo, não tem aquela relação, mas a outra tenta, por essa razão, cometer uma fraude contra outros herdeiros, isso é passível de uma anulação, de uma intervenção judicial, inclusive de consequências na esfera criminal. Claro, imagina. Doutora Sabrina, existe regime de bens na união estável? Sim, Guaraci, vige, a princípio, o regime de bens da comunhão parcial de bens. Todavia, há a possibilidade de que os companheiros estabeleçam em contrato uma flexibilização desse regime. Há que se atentar que os companheiros que possuam idade avançada de, por exemplo, 70 anos, vige o regime da separação total de bens.
Contudo, existe uma discussão aqui no Tribunal do Estado quanto à aplicação desse regime. E se não tivesse, os parceiros não tiverem a certidão, eles perdem o direito? Não. A certidão ela não é o único documento apto a comprovar essa união. Por vezes, pela morte de companheiros ou a separação desses conviventes, esses requisitos eles podem ser comprovados retroativamente através de um processo judicial, de uma discussão judicial com os indícios que as partes possuírem. Olha só que beleza. Doutor Alberto, alguma consideração a mais sobre Claro, esse tema? inclusive é muito importante para fins previdenciários que existem regras mais simples para que seja agilizado. Exemplo, documentos que comprovam essa convivência é de extrema importância. A certidão de nascimento de filhos, contas conjuntas, certidão, por exemplo, documentos relativos a contas de água, de luz, daquela pessoa para a residência da outra. Então, todos esses documentos eles vão formando um contexto e esse contexto vai demonstrar a realidade de uma união estável entre aquelas partes. Doutor Alberto, nesse caso, se o juiz requer uma testemunha, é válido para favor disso? É possível que no decorrer desse processo seja necessária a produção de prova testemunhal. Sim. Evidentemente, a pessoa pode entrar com o processo com uma série de documentos, mas que para aquele completo esclarecimento judicial, que compareça uma testemunha e faça essas provas. Até porque a união estável ela tem que ser pública, né? Ela tem que haver o reconhecimento de pessoas que convivam com esses companheiros. Né? Tá certo. Olha aí, falamos então de união estável nesse primeiro programa e com certeza no próximo voltaremos a falar aí com a doutora Sabrina Moleta e com o doutor Alberto Rosman. Falamos então de união estável. Você que tiver qualquer dúvida aí pode acessar o número que está no nosso rodapé do vídeo, que é o número do Garcia Advogados Associados. Poderão tirar qualquer dúvida, né, doutor Alberto? Com certeza. Isso? Doutora Sabrina também? Isso? Ok, esse foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje, que falamos então de união estável. Vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica, em parceria, evidentemente, com Garcia Advogados Associados. No último programa, nós falamos de união estável. E hoje, evidentemente, nós vamos falar de como se faz uma declaração de união estável. Para isso, estão conosco aqui a doutora Sabrina Moleta e o doutor Alberto Rosman. Eu vou abrir esse nosso quadro de hoje, doutor Alberto, lhe pedindo que o senhor faça uma consideração sobre esse tema tão importante que a gente já falou no último programa, não? Exatamente. No último programa, nós tratamos dos conceitos breves sobre a união estável, aquela convivência contínua, pública e duradoura com a intenção de constituir uma família, não necessariamente tendo filhos, é importante que seja feita essa referência, é uma família, é um casal. E hoje nós vamos tratar sobre aspectos mais pontuais, especialmente como que se constitui de modo formal e como que se dissolve, bem como os direitos aí decorrentes, tanto da Constituição quanto da dissolução. É muito importante que as pessoas se atentem que uma vez havida essa Constituição, ela tem que ser regularmente dissolvida, porque é um ato jurídico que foi feito, ele é considerado perfeito e, posteriormente, ele deve ser acabado, caso seja essa a intenção do casal. Bem, doutora Sabrina, para isso existe uma declaração para essa união estável, né? Como é que se faz essa declaração? Bom, Guaraci, a declaração de união estável, ela pode se constituir de duas formas. Por escritura pública, onde os companheiros podem comparecer munidos de carteira de identidade, CPF, certidão de estado civil atualizada, emitida até 90 dias, a fim de, perante o tabelião, declarar a existência dessa união, bem como estabelecer o regime que vai orientar essa união. Nesse sistema, não é necessário testemunha. Diferentemente da união estável reconhecida por contrato particular,
aonde os companheiros levam esse contrato para registro num cartório de registro de títulos e documentos, e nesse contrato prevêem as regras que vão dirimir essa união, tais como regime de bens, eventuais partilhas ou direitos e deveres entre os companheiros. Nesse caso, é preciso a assinatura de 2 testemunhas maiores e capazes civilmente. Doutora, existem impedimentos para se reconhecer essa união estável? Existem, Guaraci, os mesmos impedimentos para as pessoas que postulam o casamento, quais sejam o adotado com o filho do adotante, os irmãos bilaterais, unilaterais, as pessoas já casadas que porventura não estiverem separadas judicialmente ou de fato. Lembrando a você que está nos assistindo aí, sempre a gente está em parceria com o Garcia Advogados Associados, e a gente coloca o telefone à disposição de você no rodapé do vídeo, para que tirem todas as dúvidas que por acaso acontecerem, né, doutor Alberto? Sem dúvida. E não são poucas as dúvidas. É verdade. A legislação, ela não é simplesmente criada a partir do nada, ela é criada a partir de realidades que existem. Então, quando nós trazemos esses exemplos, como falado pela doutora Sabrina, um casamento entre pessoas que em tese não poderiam se casar ou manter uma união estável, é porque em algum momento isso aí aconteceu, é porque em algum momento se necessitou a devida regulamentação. Então nós trazemos esses assuntos de modo preventivo, ficando sempre à disposição para que a gente possa sanar as dúvidas que porventura existam. Para isso a gente deixa o telefone no rodapé do vídeo para que você que está nos assistindo possa tirar essas dúvidas aí, não só com a doutora Sabrina Moleta, mas com o doutor Alberto Rosman, que são especializados nesse assunto aqui no Garcia. Doutora Sabrina, vamos continuar então, tirando algumas mais dúvidas dos nossos telespectadores, é isso? Quais são as formas da dissolução da união estável? A dissolução da união estável, ela via de regra se opera pela morte de um dos conviventes, pela conversão em casamento ou pela quebra de observância dos requisitos, como convivência ou abandono. Ela pode ser constituída pela forma extrajudicial ou pela forma judicial. Sendo extrajudicial, não há que ter interesses de filhos menores e não pode haver divergência entre a partilha desses bens. Judicialmente falando, há que se tenha o litígio com relação à partilha, filhos menores ou maiores incapazes, civilmente. Doutora, no caso da dissolução da união, pode causar alguns efeitos, né? Que efeitos são esses? Não, havendo a dissolução pela via de não conversão em casamento, há que se pensar em 2 temas. A guarda dos filhos, que pode ser designada para qualquer um dos companheiros. É muito comum a gente direcionar a guarda dos filhos só para a genitora, mas há a possibilidade do pai ser o responsável pela guarda desses filhos no exercício extremo do pátrio poder. Existe também a possibilidade, a preocupação de se pensar na partilha em união estável, na medida em que, pela leitura fria do artigo do Código Civil, os companheiros eles só concorrem aos bens constituídos durante a união estável. Ou seja, há uma discussão com relação a isso, porque a gente sabe que muitos companheiros possuem bens particulares que são adquiridos anteriores à união. Há uma discussão bem forte com relação à aplicação desse artigo, especificamente na união estável. Doutor Alberto, foi bastante interessante a gente voltar a esse assunto, né? Porque tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo estão curtindo bastante, né? Claro. E 2 pontos são de extrema relevância nessa questão que a gente está debatendo agora. Já falamos no teu programa que o que acaba é o casamento, é a união estável, mas não acaba a relação de pai e filho. Tá certo. Não acaba isso. E os casais, lamentavelmente, muitas vezes esquecem dos filhos porque eles têm uma mágoa, um rancor ou alguma outra questão entre eles e aí acabam tendo que judicializar, ter que vir o judiciário para intervir nesse ato e dar a melhor resposta. Com relação à partilha dos bens, o que é muito comum que a gente verifica, parece muito simples no primeiro momento. O que era meu continua meu, o que era da outra pessoa continua da outra pessoa. Só que nesse transcurso de tempo, muitas vezes se vende um carro adquirido antes e se compra um novo. Elevou o valor do patrimônio. Na hora de dissolver, vem a discussão, mas eu ajudei a pagar ou não ajudei,
ou houve um outro patrimônio meu ou não houve, e aí está feito toda a discussão que acaba levando ao judiciário uma situação que as partes poderiam ter tranquilamente resolvido, Claro. muitas vezes pelo bom senso. Para isso a gente sempre lembra dessa prevenção, que Claro, para vocês sem e dúvida. saibam, se informe bem com o Garcia Advogados Associados, se informe bem o que se pode fazer, o que pode para prevenir, né, doutor? Até porque, tirando toda a emoção de uma dissolução dessa, fica um tanto tranquila pensar na dissolução e na partilha dos bens. Que maravilha. Doutora, eu tenho mais uma pergunta antes de nós encerrarmos. Eu quero lhe perguntar como é que funciona a conversão da união estável em casamento civil. Guaraci, existe duas possibilidades. A pela via judicial, que ela é mais indicada para companheiros que já têm um longo período de convivência sem que tenha havido o reconhecimento dessa união. É preciso entender que esses companheiros eles podem, com o juiz como mediador dessas questões, estabelecer regras dessa convivência, regime de bens, a flexibilização desse regime e demais orientações para essa união. Pela via extrajudicial, ela tem os mesmos efeitos do casamento civil, que a gente chama popularmente. Basta que os companheiros compareçam a esse cartório munidos dos mesmos documentos para habilitação do casamento, para que essa união tenha a conversão para casamento. Doutor Alberto, eu quero lembrar aos nossos telespectadores, inclusive quero lhe perguntar se mesmo em meio a essa Copa do Mundo, vocês estão sempre disponíveis a tirar qualquer dúvida aos nossos telespectadores. Com certeza, estamos aí disponíveis, trabalhando nesse meio. Brasil ganhando ou perdendo, vocês ganhando estão... ou perdendo, estamos aí. O judiciário também está funcionando com alguma restrição de horário, mas segue normal. Com certeza. Para isso a gente então deixa o telefone aí no rodapé do vídeo, 21015151, que é do Garcia Advogados Associados. Colaboraram conosco neste programa a doutora Sabrina Moleta e o doutor Alberto Rosman. Nos tiraram as dúvidas, algumas das dúvidas, porque são muitas, é impossível no programa tirar todas as dúvidas, né, doutora Sabrina? Com certeza. Ok, esse foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje, em parceria com Garcia Advogados Associados. Vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Oferecimento Garcia Advogados Associados.